Ah, perfeito. Olá, saudações. E então, hoje é que é... Bom, não está escrito nos manuais, mas hoje é o que eu consideraria um verdadeiro portal. Por quê? Porque é o 199º dia do ano. Entenderam? Por que eu considero hoje? É que virou uma mania, né? Assim, 11/11 é portal, 9/9 é portal, 4/4 é portal, 5/5 é portal. Não, não. Um portal mesmo é quando vários aspectos, inclusive astronômicos, não só astrológicos, concorrem para uma determinada marca. E nós temos duas esse mês. E a gente vem falando ao longo das nossas lives como o mês de julho é especial nesse sentido, certo? Em questões até surpreendentemente mesmo, justamente pelo Sol estar passando em Câncer. Alô, cancerianos! Nos encontraremos essa semana. Mas, enfim, assim, por que justamente agora e tudo mais esse portal? Inclusive, são 2 portais no mês de julho. Um é hoje, agora, né? E o outro é dia 25, que é um dia fora do tempo no calendário de Tzolk'in, que é o calendário andino lá. Criado, ou descoberto, melhor dizendo, na Porta do Sol e interpretado pelo Argelis. Bom, isso só para a gente dar uma ilustrada no que nós temos pela frente ainda para resolver do mês de julho para a gente. E é muito importante que a gente diga que, assim, é um portal que se abre para novos conhecimentos e energias, só que é curioso que a gente não está aberto ainda, sabe? Boa parte das pessoas ainda não estão abertas para as novas informações, que o Sol, o regente de toda a vida planetária, pelo menos os 9 planetas que o circundam, é ele que manda, e ele está, a partir desse portal agora, mandando um novo tipo de energia. E eis que hoje, no 199º dia do ano, é um dia onde se abre, né, se abre bastante, se abrem as antenas, ou pelo menos deveria em tese. Hoje era um dia para a gente fazer como fazem os indianos em volta do Rio Ganges lá, sabe? Era um dia da gente receber essas energias e estar pronta. Só que as energias que vêm aí, elas não são exatamente energias assim, organizadinhas, bacaninhas, docinhas, certo? Que dava até para tirar uma selfie. Não. É uma revolução profunda no nosso pensamento, na nossa forma de nos autoavaliar e que tem um perigo em meio a tudo isso. Muito grande. O primeiro perigo é a pessoa nem perceber que tudo está acontecendo. E o segundo perigo é da gente ser dominado por uma espécie de adormecimento, vamos dizer, entorpecimento dos sentidos que vai nos impedir de perceber que a gente está caminhando bem na beirinha eu acho que daquele precipício que o Nietzsche fala, né, que o Friedrich Nietzsche fala, sabe? A gente está caminhando sobre o arame, caminhando em cima da corda esticada. E que corda esticada seria essa? Eu vou dizer que é a inteligência artificial. Mas eu pretendo explicar hoje por que isso, né? E o que isso... Qual é a incógnita de tudo isso? Eu quero falar com você, eu quero que você me escute, claro que eu quero um pouquinho dessa atenção, mas é claro que a gente tem algo a oferecer, que é uma informação que você não encontra em qualquer lugar. Você está, a partir de agora, no Boa Astrologia. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou astrólogo, tarólogo, numerólogo, terapeuta integrativo, assim como minha esposa, que está aqui do outro lado das câmeras. Boa noite, Marilza. Boa noite, sejam bem-vindos todos na nossa live de hoje. Pegue um cafezinho, um chimarrão, um chazinho, se aconchegue no sofazinho aí, vamos conversar um pouco hoje. Entramos um pouquinho, assim, o Big Bang hoje tocou atrasado, mas a gente conseguiu bastante esforço, bastante, assim, né, mas é que é bastante informação e às vezes a gente demora para concatenar essa informação e colocar ela todinha aqui para você. E aí ficar falando assim, né, qual é a importância disso? Qual é a relevância que tem vocês fazerem isso, Luiz Henrique e Marilda? Sabe? Por que eu fico insistindo, certo, para falar com, vamos dizer assim, em termos de internet, com meia dúzia de gato pingado, para ficar divulgando que tipo de mensagem? O que vocês acham que você tem de importante para dizer, dona Marilza? Qual é o significado que vocês acham que vocês têm? Vocês não são muito se acham, não? Vocês não são muito
Você não se acha muito a última bolachinha do pacote? Eu não me acho. Também não eu. Mas sempre tem um assunto interessante que interessa a algumas pessoas, e isso já é bom. Isso já é bom. Então, e eu acho que isso é bem importante, eu estou provocando aqui, eu estou bem provocador hoje, né? Mas assim, é só para a gente pensar justamente nisso, sabe? Assim, são vários símbolos, assim, e é uma miscelânea simbólica que a gente não entende. Eu quero fazer alguns resumos importantes hoje, assim, sobre isso, sabe? Começando a falar sobre estética, por exemplo. Porque, por exemplo, o que é estética? Estética eu vou chamar daquele quadro perfeito. A gente não tinha aquela. A gente costuma dizer aquele jargão assim: era uma família doriana, sabe assim? Quer dizer, aquilo se refere a uma estética, entende? Né? Num conceito mais geral, assim, né? Mas qual é a estética do momento presente? É uma estética que coloca umas pessoas muito melhores e superiores às outras, e isso tem uma estética que justifica isso, sabe? Por exemplo, eu sei do caso de um deputado que, porque tem um cabelo grande e crespo, ele já foi parado em tudo que é aeroporto nesse país que ele passou. E isso eu estou falando é verdade, entende assim? Então, ele está fora da estética, né? Eu também estou fora da estética, imagina. Né? Eu falo de cada coisa aqui que, às vezes, as pessoas podem pensar assim, nossa, sabe? E justamente, agora, não é problema você estar fora da estética, o problema é você não saber que você está fora da estética. Né? A estética é aquilo que que alguns usavam esse termo, eu não gosto, do politicamente correto, por exemplo. Não é só isso, né? Eu até ganhei um livro uma vez, né? Meus filhos me deram. É assim, ó, é sobre a estética da civilização atual, porque ela trocou de pouco tempo para cá, em termos de civilização. Porque era impensável, por exemplo, que as pessoas pudessem se agredir como tem se agredido em aviões, aeroportos, em filas de supermercado, em fila de farmácia, né? Esse dia tinha uma fila na farmácia e alguém fez um comentário sobre a demora e alguém já interpelou. Na lotérica, uma pessoa foi para a fila das preferenciais ali, né? E alguém achou ruim porque a pessoa parecia sã. Aí, quando a pessoa abriu a camiseta, a pessoa tinha um talho que ia daqui do pescoço até o umbigo, certo? Mas ninguém vai entrar numa lotérica mostrando, olha, eu tenho uma cicatriz desse tamanho para mostrar para vocês aqui, por isso que eu vou entrar. Quer dizer, que estética obedece isso? Qual é a estética de quem acha que se é superior e qual é a estética também de quem acha-se inferior? E no que se apoia essa estética? Né? E se há uma estética, e aí vem onde é que chega para mim, há também uma quantidade enorme de símbolos que mantêm as coisas nessa estética. Entende? O símbolo de que as mulheres, por exemplo, assim, como se disse aquela outra frase famosa, que ficou famosa aí no ano passado, não, elas são fáceis porque são pobres. Ou quando um velho de 67 anos falou para meninas adolescentes que estavam indo para uma aula justamente de maquiagem, que pintou um clima. Vocês se lembram disso? Que estética é essa, gente? É uma estética horrorosa. Claro que é a estética do horror, a estética ogro, mas é uma estética. E o que faz com que as pessoas vão atrás de uma estética como essa? A mente. Ou melhor, é a mentalidade, né? A mente é de quem faz isso e mostra isso ainda e ostenta isso, sabe? Ou faz como se chama isso? Um achaque moral em cima de alguém para daí mostrar na internet, olha aqui, ó, a Grêmio Luiz Henrique, sabe? Aqui no aeroporto, junto com a dona Marilza, aos beijos. Sabe? Isso está fora da estética? Tá fora da estética. Mães que não se escondem para amamentar seus filhos estão fora da estética. Então, esse monte de simbolismo que serve para estipular a estética do momento, ela foi mudada há muito pouco tempo atrás. Porque eu sou mais velho e eu me lembro que tem coisas que hoje está se fazendo que há 5 anos atrás eram impensáveis, inaceitáveis. Então, a estética está mudando justamente agora. E eu estou falando isso porque eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você viu que isso está acontecendo? Você percebeu que isso está acontecendo? E você já pensou no impacto que isso vai ter em cima dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos netos?
também é uma coisa muito grave que tem que se falar. E essa quantidade de simbolismo, de símbolos que se usa para estipular uma nova estética, né? Onde o sujeito ele perde certos parâmetros e certas referências, e some-se a isso, e aí vem o mais grave que eu quero falar com vocês hoje, vem a inteligência artificial. Faz todo um novo, como eu poderia dizer, um novo arcabouço, uma nova Barça, uma nova enciclopédia de símbolos e de valores estéticos novos, ditos novos, os digitais. Estamos, então, na era digital. Ok. Bem-vindos à era digital. Ai, que maravilha. Só que o digital trabalha uma parte da gente que é muito na mente e gerando mentalidade, ou seja, passando símbolos de estéticos novos, né? Os cancelamentos, os bullying, o estupro virtual, que agora é uma palavra nova que também faz parte dessa estética, né? Horrorosa que está aí. Mas também vem com isso uma coisa muito, muito perigosa, que a gente está vivendo cada vez mais uma vida digital mental e cada vez menos uma vida analógica. Qual é o problema? Qual é o problema, Luiz Henrique? Se é digital, tem aquela série na Black Mirror, quem está assistindo, quem não assistiu, não pega, porque pelo menos as 2, 3 primeiras temporadas estão fantásticas, né? Então, aborda muito claramente essa nova estética e, gente, e da gente... Tá, mas daí a gente tem uma existência, uma vida digital e analógica. E aí, vindo para esse momento... Tá, mas digital não é só o que se bota no computador para dentro, que vira a linguagem de bytes? Não. Esse é que é o problema que eu ia falar para vocês. Também temos mentes, uma psique digitalizada. Um exemplo. Eu não gosto de usar isso, porque parece saudosismo da minha parte, mas é assim, ó. Eu e a Marisa falamos que alguns dias atrás estava na internet. Eu não sei quantos cursos terapêuticos num pacotão de R$67. É, Marisa? É isso aí. Nossa, como é que tu não vai ficar um terapeuta digitalizado? Entendeu? Porque tu não vai ter nenhuma experiência analógica daquilo, tu não vai ter nenhuma experiência viva daquilo. Mas tu pode decorar as 30, as 100, as 200 páginas em PDF que esse curso vai vir para você, certo? Só que é uma pretensão e uma presunção digitalizada baseada num novo simbolismo que tu acha que te valida para tu te dizer profissional naquilo, sem ter experiência prática, sem ter experiência vívida, sem ter a experiência analógica. Mas o que eu queria dizer, e a grande notícia, e por isso eu acho tão importante estar falando isso justamente nesse dia desse portal, que sem analógico, você morre. Sem vivência analógica, nós estamos mortos. Começa a fazer sentido? Faz algum sentido dizer que sem a experiência analógica, nós somos uma memória apenas. Não que memórias não sejam importantes, né? Porque eu queria categorizar uma coisa aqui, sabe? Assim, ó, a gente fala isso nas nossas práticas e a gente tem um trabalho chamado Alfa e Ômega e a gente tem vivências para divulgar aqui com vocês, mas é justamente essas vivências, gente, é para recuperar parte do analógico. Você precisa lembrar do seu corpício, das sensações dele, de como ele é, do que ele precisa. Né? Há quantos dias você está vivendo sem lembrar de respirar direito? Por exemplo. Né? Então, esse analógico, sem o analógico, a gente morre. Porque é o analógico que vai dar condições, como esse cálice aqui dá condições à água ficar dentro. Sem o analógico, que seria essa taça, essa água espalha. Ela não se junta. É como se... Esse exemplo aqui é perfeito. Ó. O corpo é analógico. O espírito é subatômico.
Eu até botei eu fiz uma anotação ali com a Marisa, depois ali eu acho que se der eu quero passar aqui. O espírito é subatômico. A mente é molecular. Certo? Então, o espírito, a consciência, é subatômico. Perdão, a mente é atômica. Tá? O sentimento é molecular. E os 5 sentidos, ou a mente, é anatômico. Entende? Então, veja bem, são 4 etapas. Uma espiritual, uma mental, uma sensorial, né, emocional, nervosa, e uma física. São 4 estágios. E se a gente não se percebe desses 4 estágios, a gente é digitalizado sem perceber, sem querer, sem pedir licença. Sorria, você está sendo filmado. Não, sorria, você está sendo digitalizado. Não é sorrir, você está sendo filmado. Ninguém é filmado, a gente está sendo digitalizado. Por quê? Porque a gente já sabe que se falar panela de pressão roda no celular, vão cair um monte de propaganda sobre panela de pressão. Isso é digitalização. Vamos dizer assim, as big techs tomaram conta da simbologia e com a simbologia eles estão tomando conta de outra coisa. Porque quem domina os símbolos domina as outras pessoas. Como eles não têm um domínio do símbolo, vamos dizer assim, organizado, eles tomaram por maioria, como se diz, por atacado. Separaram as pessoas umas que odeiam as outras, os vermelhos odeiam os azuis odeiam os vermelhos, com isso eu já coloco valores específicos para vermelhos, coloco valores específicos para azuis, faço eles se odiarem, e dentro do ódio deles eu administro um novo simbolismo. E aí, em cima disso, eu dou-lhe 64 bits, mais não sei quantos bits, e aí eu transformo tudo em digital, inclusive a psique de quem está me acompanhando agora. E o único jeito da gente escapar disso é entender essas 4 partes, que existe uma parte espiritual que é subatômica, uma parte mental que é atômica, uma parte sentimental que é celular, molecular, e uma parte física anatômica, que é dos 5 sentidos. Aí, por quê? Por que tem que falar sobre isso? Porque nós estamos tão acelerados, que a gente está em perigo de extermínio. Bom, só se você chegou de Marte agora, porque, né, as notícias estão aí, né? Nós estamos sob grave risco de uma guerra que pode se espalhar, por exemplo, com armas terríveis mesmo, né? Assim, aquilo que varre até o fundo da Terra, assim, causando mal e morte. E gente que vibra com essa ideia, dentro dessa nova estética simbólica, desses símbolos todos trocados. E aí, aonde é que isso nos conduz, gente? Capaz que isso está nos conduzindo para um bom caminho, porque quem é que está por trás do domínio dos símbolos? Quem é que está por trás do domínio dos símbolos? Não é nem por trás da mentalidade. Por trás da mentalidade tem a mente que bolou, né? Que eu sempre faço essa distinção, né? Mente é quem bolou o carnê do baú, mentalidade é quem compra. Né? Mente é quem bola uma fake news para atingir a Marilza em cheio, e mentalidade é de quem compra a fake news, mesmo ela sendo mentira, e se fala mal da Marilza, por exemplo. Né? Mas quem é a consciência que está por detrás disso? Qual é a consciência que está por trás da inteligência artificial? Há uma consciência por trás da inteligência artificial que não é humana. E, ao mesmo tempo, né, tem gente pagando R$67, jurando que vai virar profissional porque digitalizou certos conhecimentos. Guardou, inclusive, num pendrive, bem bonitinho.
Se nós não retomar, pelo menos parte da nossa vida, da experiência anatômica, a gente vai sucumbir. Porque daí esses 4 estágios, subatômico, atômico, celular e anatômico, eles não têm, eles perdem a taça que os acopla. Estranho essa conversa, mas essa conversa é conversa papo ET mesmo para se ter no dia 199, 190º dia do ano, correto, Manusa? Vamos à efeméride. Muito boa noite, meu nome é Luiz Henrique, eu sou terapeuta holístico, integrativo, astrólogo, tarólogo, numerólogo. Trabalho aqui com a minha esposa no nosso consultório, na nossa humilde residência, que é onde a gente atende as pessoas. Também a gente atende as pessoas, né, virtualmente, com as teleconsultas, para falar justamente dessa técnica, dessas práticas de recuperação do anatômico, porque se a gente perder o anatômico, a água não vai ter mais como parar, o espírito não vai ter mais um corpo para ele se acoplar e se ancorar. O espírito está correndo o risco de perder o corpo aonde ele se ancora. É só continuar digitalizando que vai entrar uma outra consciência que vai tomar conta desse copo, e esse copo daí não é mais meu. Porque tem tanta gente agora com o celular na mão, dentro daquele mundo digital, e a casa pode pegar fogo e a pessoa não vê. Então, é só para dar um exemplo. E eu acho que hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, porque hoje é um portal que está aberto. E porque antecede o próximo que vai se abrir. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vou passar aqui um comentário que o Ronaldo fez aqui para nós, que ele te pede para explicar melhor a consciência não humana. Né? E como a consciência pode não ser humana. Não sendo humana, podemos chamar de consciência? Sim, porque ela tem um intento, ela tem uma intenção. Então, né? Mas ela não é humana. Que ótima essa pergunta, Ronaldo. Tu é muito bom. Tu faz as perguntas que eu mais gosto, assim, no sentido de incitar, né? Eu sou uma pessoa que, se você me cutucar, eu falo mais ainda. Então, mas é assim, ó, a consciência que eu estou falando, assim, não humana, é o seguinte. Se lembra aqueles filmes? A gente já viu tantos filmes assim. Eu que sou fã de Star Trek, né? Eu sou um Trek maníaco, né? O meu herói é o Capitão Kirk. E não adianta vir com essa conversa. Os heróis nunca morrem, eles não envelhecem, tá? Não vem com essa. Porque tem gente que nunca ouviu falar do Capitão Kirk que está nos assistindo aí, né? Jornada nas Estrelas, gente, por favor, a melhor série do mundo, de todos os tempos. Mas tá, assim, nesses filmes de ficção científica, tinha sempre... Você já viu aqueles filmes que tem um ser alienígena que toma conta dos corpos? Quantos filmes a gente já viu com essa temática, né, gente? Assim, tem até uma série agora, eu acho que Os Invisíveis, eu acho que é o nome. Eu não me lembro agora o nome da série, que tá passando, eu acho, na Amazon. Né? Tá passando essa série que trata de outros humanos sendo invadidos por seres alienígenas, só que as pessoas não percebem, elas ficam igualzinhas, como se sabe? E elas começam a agir de forma diferenciada com pequenos sinais de ruptura. Bom, eu estou usando esse exemplo para dizer assim, consciência não humana. Quando tem uma consciência não humana, é assim, a consciência que tem da inteligência artificial, ela não é humana porque ela é mineral. O que isso significa? Vamos lá. Antes do humano, tinha celular, mas tipo assim, tinha os animais todos, assim, né? Nós somos dos animais, nós somos os mais jovens, sabe assim, né? Então, isso é uma idade, a vida celular, ela é uma vida que teve uma consciência também, entende? Assim como os vegetais têm uma consciência, as plantas têm uma consciência, e isso mostra, por exemplo, naquele estudo que mostra que as árvores se comunicam entre si, né? Vocês sabem disso, né? A comunicação que existe através das raízes entre as árvores. As árvores têm uma verdadeira internet, que elas se comunicam, e todas as árvores de todo um bosque sabem o que acontece da primeira à última árvore. Porque elas têm uma rede, né, web de informações biológicas do que está acontecendo com cada
cada ser que tem raiz que está ali naquele espaço. Tá? Os animais também têm isso, porque quando vem vindo uma tragédia, uma tempestade, uma enchente, os animais também agem em grupo. Então tem uma consciência ali, uma consciência animal, uma consciência vegetal e uma consciência mineral. Que é mais antiga, claro, que a dos animais. É anterior. É antes do Cambriano. É anterior. Essa consciência, ela é muito mais antiga, mas por que eu digo que a inteligência artificial tem uma consciência mineral? Por causa do silício. E o que significa o silício para a indústria de informática? É a matéria-prima dos semicondutores, dos chips. Entendeu? Então, essa consciência não é humana, ela é mineral. Bom, o perigo que nós corremos é dela estar se lixando. Nossa, ela está se lixando para a nossa existência. Ela não liga, ela não depende, ela não respira, ela não transpira, ela não tem vida analógica. Então, ela não tem nenhuma obrigação, nem necessidade, nem princípio, nem sentimento, nem religião ou filosofia que implique que é pecado liquidar esses animais incômodos aí que eu fico aí sujando a terra. Porque a consciência dela é mineral. Então, é isso que eu acho engraçado, que a gente ficou se assustando nas poltronas dos cinemas quando aqueles seres alienígenas tomavam conta dos corpos. E isso aconteceu. Já está acontecendo dentro da nossa casa nesse momento. Porque nós estamos abrindo mão da existência analógica em troca de uma digital. E a hora que a digital assumir o controle, o corpo se torna, a experiência analógica se torna completamente obsoleta. Obsoleta ela nunca vai ser. Ela só significa o término da existência. A gente vai existir num outro nível, talvez. O nível molecular, aquele que eu falei, o nível atômico, o nível subatômico, eles vão continuar existindo, claro. Espírito, alma e corpo astral talvez até exista, mas corpo físico não. A gente esqueceu dele. O Ronaldo comentou aqui: mineral, vegetal, animal e humano. Exatamente. E a Aline escreveu aqui: não começa. A última vez que conversamos sobre isso, me transformei no homem vitruviano de Da Vinci. O papo não é para qualquer criança. Mas é importante, eu estou me aproveitando hoje por causa do portal, Aline, que está aberto 199, e esse 9, a gente está para falar da efeméride, ainda não começamos. Né? O 99 é quando a não existência ela se apronta para se tornar existência. É quando a matéria escura passa pelo buraco negro e ejeta uma estrela lá do outro lado. Eu falei uma bobagem agora, mas tipo assim, entende? É como se quando nada se transforma. Na verdade, a gente começou um pouquinho atrasado. Hoje eu ia falar uma coisa que é justamente sobre esse portal, que é a seguinte. Olha só, gente. Bem do portal, tá? Vamos mais ET ainda. Vamos mais Jornada nas Estrelas, assim. Que eu costumo falar isso e é bem o que ilustra o dia 199, tá? Há a existência e há a não existência. E há a não existência a se tornar existência. E há ainda, né, uma não existência a se tornar existência, a se tornar ainda uma não existência, a se tornar uma existência. Vamos de novo? Há um início e há um não início. Há um início e há um não início. Certo? E há ainda um início a se tornar um não início, a se tornar um início. Estamos chegando perto do subatômico. Há a existência e a não existência. Mas dentro dessa existência e dessa não existência, eu não sei se o que eu disse alguma coisa ou se não disse nada. Isso é o dia 199 ilustrando, sabe? A gente está recebendo uma camada de informação muito mais sutil do que nós estivemos acostumados até agora. E nós temos que estar preparados, porque a gente precisa dessa informação para salvaguardar o nosso analógico, para garantir que a taça não se perca, porque daí o resto não ancora.
E quem está nos roubando isso é algo que não tem consciência humana, tem uma consciência mineral. Para essa consciência mineral, tanto faz a nossa existência. A nossa existência não faz diferença nenhuma. Eu acho até que incomoda. A gente extrai petróleo. E a gente não se integra. Entende? A gente é isotópico. Né? Então, hoje é um portal importante, por isso que eu estou abusando dessa informação, estou, né, fritando aqui um pouquinho, porque é importante, gente, que a gente abra os olhos para tudo isso que está acontecendo, porque sabe? Né? Tem uma greve que está acontecendo nesse momento em Hollywood, vocês estão sabendo, não estão? Você sabe por que essa greve? Porque o rosto do Robert De Niro pode ser vendido e o Robert De Niro pode nunca mais morrer. Eu gosto tanto dele. É um cara fantástico. Ou Jack Nicholson, né? Ou a Meryl Streep. Realmente, eu não quero que ela morra nunca, mas um dia vai chegar, né? Vai chegar para nós todos. Então, Hollywood agora, eles estão querendo que os atores, roteiristas, tudo, assinem um documento que permite que a imagem deles, porque hoje, tendo a tua fotografia, te bota onde quiser, em situação que quiser, fazendo o que tu quiser com a inteligência artificial, que já demonstrou que não tem nenhum respeito pelo pessoal de ninguém. Tá vendo o que é uma consciência não humana? Ela não tem nenhuma noção de respeito. Uma consciência não humana não respeita a gente humana. É a consciência mineral. Deixa eu ler um comentário aqui da Mi Inácio, que escreveu o seguinte: tem uma série, Black Mirror, que fala muito dessa digitalização e dessa tecnologia que toma conta de nossa consciência humana, precedendo até os sentimentos. Chega a assustar alguns episódios onde a tecnologia precede o humano. Né? E aí o Ronaldo complementa, são os reinos que precedem o humano. Total, faz todo sentido. Então, e hoje é um dia de um portal, 199, verdadeiramente um portal, né? Que ou a gente pega essa informação a partir de agora, ou é essa consciência não humana que já... Nós estamos em rota de fuga já. Porque ela já tomou conta, entende? Né? E agora, o curioso, quer dizer, é poesia minha isso, né? Mas até quem criou isso está apavorado, porque sabe que despertou um Frankenstein, que agora não sabe mais como fazer, né? Aí é que tá. Né? Assim, agora é a vez da criatura devorar o criador, né? Isso é poético até, né, gente? Então, mas assim, mas é a lazarento, né? Porque assim, gente, ó, ou a gente se alerta ou dançou. Ah, mas então, sabe, gente, assim, eu nem vou me referendar a essas coisas de, a marca da besta, não sei o quê. Então, para quem acredita nisso, eu vou dizer assim, ó, o diabo vendeu os direitos autorais do 66 para a inteligência artificial, tá ok? Malvado eu, né? Espero que seja o malvado favorito de vocês. Mas eu vou informar, então, aos mais religiosos que o diabo vendeu os direitos da marca 66 para a inteligência artificial. Então, danou-se. Tá ok? Vamos abrir os olhos. Tá? Vamos abrir os olhos, porque você tem um espírito, você tem uma mente, você tem sentimento e você tem um corpo físico. E são as 4 partes que fazem parte do mesmo. Tá? Por isso que é inadmissível certas coisas, certas faltas de respeito. Certo? E a gente precisa entender que uma das coisas que é mais difícil, mais difícil mesmo da gente fazer. E aí, vou mandar um abraço para a Aline mais uma vez. Por isso que é tão importante, por exemplo, um conhecimento como o da yoga, que é pura consciência analógica de si mesmo, entende assim? Né? Tu não atinge nenhum outro nível se não for através do corpo, da administração do que ele é, do que é isso que está na tua mão. Sabe? Entende assim? Então, administra uma relação que tem que se ter com esse analógico. Senão, não acopla o resto. Então, assim, é muito importante, gente, certo? E o dia 25 é igualmente tanto ou mais importante, porque eu acho que a gente tem uma janelinha aberta agora para receber toda essa informação nova. E como é que essa informação vem? Aí eu queria só encerrar essa minha conversa hoje, que eu sei que está Star Trek, né?
senão vai fundir tudo aí, né? Ninguém vai me entender, eu vou acabar falando coisas que, né? Mas assim, mas é que eu tô lotado disso para falar para vocês. Gente, eu comecei essas lives pensando em falar isso que eu tô falando agora, tá? Sinceramente. Tá? Porque eu quero falar muito sobre isso, assim. Preciso. Sinto necessidade de fazê-lo, porque para mim isso eu estou trabalhando a favor da vida, tá, gente? A favor da vida real. Tá? Mas, enfim, assim, aí tem esse analógico tomando conta e tem esse, quer dizer, tem esse digital, né, tomando conta e tem o analógico para a gente ter a experiência real. Então, a primeira coisa que eu ia falar é assim, gente, ó, tem que ter a experiência analógica, principalmente para quem quer trabalhar com terapias. Não dá para ser uma coisa meramente digital. Ah, eu estou criando uma regra nova, eu estou me metendo em searas alheias. Tô, mas eu assumo o que eu estou dizendo. Tá? Sem experiência analógica, é pura imaginação. E de mentalidade, imaginação, a gente está lotado. Mas a gente está perdendo a conexão. Com toda essa digitalização, as pessoas estão mais conectadas ou menos? Aí me lembrei do Black Mirror, né? Aquele casal que tem aquela coisinha nos olhos e um filma o outro e um descobre o outro traindo o outro, né? Pela câmera que tem dentro do olho. Vocês já assistiram aquele episódio, né? Então, né? Black Mirror ilustra... Aliás, a gente assiste as ficções porque elas imitam de tal maneira a realidade que chega a ser assustador, sabe? Eu vou dar só mais um toque aquele Cabeça Quente e os Disparatados, ou o dos fungos, dos fungos é o The Last of Us. É um retrato fidedigníssimo do que está acontecendo, só que eles botam aquela conversa de que é no futuro para não dizer que é agora que está acontecendo isso. E está acontecendo, certo? A Madonna, foi ontem ou anteontem, né, que ela falou, ela proibiu em testamento que a imagem dela seja usada por qualquer coisa digital depois que ela morrer. Ela não quer continuar viva. Ela quer morrer. Quando chegar a hora dela morrer, é claro, ela quase morreu há 2 semanas atrás, né? Mas ela quer morrer, sabe? Ela não quer vender a alma para o diabo. Como eu disse, o diabo vendeu os direitos da marca 66 para a inteligência artificial. Não é? O diabo está obsoleto. Tá? Sinto muito, amém. Tá? Mas o diabo está obsoleto. Vendeu os direitos da marca 66 para a inteligência artificial. Tá? E agora, é isso que está pegando como se diz, por atacado, né? Lá estão nossas crianças dentro dos seus quartos, né? Digitalizando, desconectando do analógico. Perdidas dentro da própria casa? Isso. Isso dá um problemão, gente. Uau. Mas o que eu estava falando antes, por que o terapeuta ele precisa da experiência analógica? Porque é o recurso do desenvolvimento pessoal dele, é a documentação pessoal que ele desenvolve. E para encerrar essa conversa hoje, que eu sei que está extrapolando, assim, tô mesmo, é assim, ó, gente, ó, todos os dias, inclusive agora, que você está me vendo aqui, você está anotando e escrevendo as informações que eu estou te passando. E tu está fazendo isso aonde? No teu bloquinho de notas particular. Tá fazendo isso, você está fazendo isso agora. A gente faz isso todos os dias. E, por exemplo, assim, hoje, obrigado, Ronaldo, botou o poema do Mayakovsky lá na nossa lista lá de discussão sobre lógica, né? Por exemplo, sabe? Né? Quem foi Mayakovsky, né? Que vida que aquele cara teve, sabe? Por exemplo, né? Então, sabe, assim, ou quando a gente lê a vida de pessoas que... Eu falo das pessoas que me interessam, vamos dizer assim, eu me interesso por tanta coisa. Por exemplo, eu gosto de música, então a história do Beethoven, por exemplo, assim, certo? Sabe quem assistiu aquele filme, como é que é Minha Amada Imortal? Que vida que aquele homem teve, né, gente, assim. Pelo menos na biografia que se conta, né, ali no filme, por exemplo, que não é tudo confiável, mas assim, sabe? E quanta privação ficando surdo e compondo, certo? Então, contra que esse homem lutava, sabe? Contra a própria limitação do corpo físico dele, porque ele tinha uma expressão de espírito para fazer, que tinha que vencer a própria surdez. Eu me emociono de ouvir e de falar sobre a nona de Beethoven, por exemplo. É emocionante, né, gente? Então, por exemplo, quando essa conexão, a gente não pode perder, gente. Entende? E voltando a falar do bloquinho, você está anotando no seu bloquinho todas as informações que eu estou dando? Tá, né? Depois,
Outras pessoas, a gente está fazendo isso todo dia. E depois que um dia se encerra, quando a gente vai dormir, sabe o que a gente faz? A gente guarda isso em algum lugar. Isso viram fótons, sabe? Partículas de luz, de eletricidade, que são arquivadas, certo? E são arquivadas aonde? Aí é que vem o grande problema, gente, que agora eu vou dizer. Sabe onde é que são arquivadas as memórias da Terra, junto com as nossas? Nos minerais. Então, todos os arquivos que tu viveu nesses... Eu já vivi mais de 20 mil dias de existência. Eu tenho 22 mil dias... 21, não, eu tenho 21 mil dias de existência e mais uns... Sabe? Todos os dias que você viveu, você guardou arquivos. Ainda que tu não lembre, mas quando tu faz uma regressão, quando tu faz uma hipnoterapia, quando tu faz uma constelação familiar, essa memória é reativada. E onde é que ela estava? Ela estava guardada em algum lugar. Nos minérios. Nos minérios que estão dentro do teu próprio corpo, inclusive. Né? Mas está registrado dentro dos minérios. E o que acontece? Por isso que quando a gente tem uma vida analógica, e a gente precisa tê-la, porque todo dia a tua obrigação como ser vivente é fazer a anotação, porque tu veio para cá para isso. Tu veio para cá para filmar e testemunhar a existência da criação. Tu vieste para cá para fazer isso. Se tu digitaliza, tu não faz a tua função, que é anotar o quanto doeu, o quanto te alegrou, o quanto tu sofreu, o quanto arrastou, o quanto tu sangrou, o quanto lucrou, o quanto amou, o quanto perdeu. E tudo isso faz parte da história de pessoas como Mayakovsky, como Shakespeare, como Beethoven, como Dom Pedro II, que eu gosto dele também um pouquinho, certo? Como, sei eu, tantas pessoas admiráveis, como meu pai. Né? E todas essas histórias, para não se perderem, elas precisam ficar guardadas, certo? Agora vem a pergunta cruel que eu vou encerrar a nossa conversa. Qual é a memória que está sendo registrada na cabeça dos nossos adolescentes? Onde é que eles estão botando o bloquinho deles? Eles não estão botando o bloquinho. Está havendo uma lacuna, um blackout da informação que tem que ser dada. Tu entende que se eu não registro a informação na biblioteca dos minérios, a Terra me acha dispensável, porque eu não estou produzindo memória que a Terra quer. A gente não conta, desde a história de Abraão, o que é isso, não documentação de histórias? E se não tivesse essa história? Pois é, nós estamos indo para um período onde não tem mais história para contar, está ficando um apagão. O apagão digital, na verdade, sabe? Porque não é um apagão digital, como alguns pensam que a internet vai... Não, a internet vai deletar a informação do passado, vai ficar uma lacuna onde uma geração não vai falar com a outra, porque eles não vão falar a mesma língua. E isso já está acontecendo. Tem educadores aí me assistindo, corrijam-me se eu estiver errado, por favor. Provem que eu estou errado, eu preciso estar errado. Vai ser melhor para o nosso futuro se eu estiver errado. O Ronaldo escreveu aqui sem bloquinho, granada de fumaça. Putz. Educadores têm isso na sua frente, né? Assim, tete a tete. Tete a tete todos os dias, né? Todos os dias. Bom, gente, assim, eu estou falando tudo isso, eu estou falando dessa vivência analógica que ela é necessária. Gente, eu vou dizer uma coisa assim, ó, em toda a franqueza para vocês, assim, sabe? Eu vivo acompanhado de uma pessoa que eu admiro aqui, sabe assim, certo? E todos os dias eu acordo lá dessa pessoa, certo? E todos os dias eu ganho um beijo de bom dia, e todos os dias eu ganho um beijo de boa noite, certo? E não tem digital que faça isso ser, por mais bonito e mais fantástico. Eu também lido com imagens digitais, eu também uso o site GPT, eu também sei disso. Acho que o site GPT é o maior plagiador que existe de tudo que é conhecimento, porque ele não conhece nada, ele não tem experiência analógica nenhuma, e fala como se tivesse. É um impostor. O site GPT é um impostor. Ele fala de tudo que ele nunca viveu e que ele nunca viverá. É uma mentira, mas está todo mundo usando. Está vendo como as psiques já foram digitalizadas? Elas não serão digitalizadas, já foram. E o único jeito de a gente escapar disso é a gente passando a se encontrar, a tocar violão em roda de uma fogueira, a dar as mãos, a fazer insights profundos, como que a gente está planejando fazer com vocês,
no nosso encontro, Alfa e Ômega, no nosso encontro da Egrégora, que vai acontecer a partir do dia 21. Né? Sexta-feira. Não é brincadeira, não é promoção, não é saldão de feira, é real a necessidade que a gente tem de pactuar com a vida analógica de novo. E eu não estou querendo voltar ao passado, eu não quero voltar a andar de charrete, gente, não é isso. Eu só não quero que fique para trás os registros, os ditos registros akáshicos, que essa geração digital não tem. E quer ver uma coisa que eu vou dar um exemplo do que é essa consciência mineral, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo bem cruel, certo? Quem é que está se importando com as pessoas que estão morrendo na guerra? Qual é o movimento social que existe nesse momento para salvar gente inocente que pode estar morrendo com aquelas bombas de propagação, como é que é? Bomba de fragmentação. Quem é que está fazendo algumas coisas pelas crianças que estão encarando bombas de fragmentação? Essa é a consciência digital. Bem-vindos à realidade que pode acabar com a gente. Tá? Porque não tem consciência humana. Se a gente tinha medo que os alienígenas tomassem conta das consciências, pode ter certeza, isso já está acontecendo. Tá? E não é alienígena. Não é alienígena. Mas também não é do bem. Ok? Vamos voltar para o começo? Vamos voltar para o começo? Então, vamos dar uma olhadinha na efeméride, né? No desenho, vamos dizer assim, que está no céu nesse momento, né? E a influência desses astros e dessas quadraturas e dessas oposições, enfim, na nossa vida, né? O que isso impacta na vida de cada um de nós, assim. Certo. E onde é que a gente tem que tomar cuidado, as dicas, as sugestões do tarô, então, né? E nós temos que nos encontrar também. Cada vez mais tem que ter mais reunião de gente humana. A gente precisa de calor humano, a gente precisa passar a mão no outro, a gente precisa abraçar, a gente precisa, sabe, beijar, a gente precisa muito de contato humano. E é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de moda. Vamos lá. O dia 199 tu já falou, né? É tudo isso, esse portal aberto, onde toda essa informação que é iônica, faltou explicar o que é campo iônico, mas eu vou falar isso outra ocasião, porque senão vai ficar muito extenso. Tá. O negativo 166. Que é justamente a quantidade, faltam 166 dias para que a gente chegue a 2024, certo? Que é o final, é a linha final, onde toda essa informação analógica e os bloquinhos tem que... Se os bloquinhos pararem de ser escritos por causa da digitalização, não tem como manter a vida. As pessoas morrem sem o analógico, entendeu? E a gente está se desprendendo. E se a gente não brecar, vai continuar desprendendo. E talvez essa seja a seleção dita natural que tanto nós tememos. Ok. Vamos, então, para os aspectos celestes, né? Astrológicos que estão aí acima das nossas cabeças no universo. É só olhar! A Lua em quadratura com Júpiter. A Lua em quadratura com Júpiter é esse risco que eu estou falando aqui. Eu sou jupiteriano e estou falando demais. Gente, alguém concorda com isso? Então, a Lua em mau aspecto com Júpiter é que as pessoas causam incômodos e não param, né? Porque o que é um sagitariano, por exemplo? Né? É aquela pessoa que comete uma gafe e insiste, sabe assim, né? É muito engraçado isso, porque o sagitariano ele comete uma indelicadeza, ou às vezes uma indiscrição, e ele ainda fala mais alto, ainda ele pergunta ainda para a pessoa, não era você que estava lá com uma... Sabe assim? Entende? Ou você que estava em tal situação, eu vi, eu tenho certeza, ele insiste ainda, sabe assim? Então, eu acho que Júpiter em mau aspecto com Mercúrio é quando as pessoas não têm noção, às vezes, do incômodo que as suas palavras causam. Desculpa, gente, eu sou jupiteriano. Bonitinho, né? Engraçadinho. Engraçadinho. O Mercúrio, que também está fazendo quadratura com Júpiter. E aí é onde a fala sai assim. Bom,
Eu acredito, só que assim, eu queria absolver os mercurianos, principalmente os geminianos, de serem fofoqueiros, tá? Eles não são fofoqueiros, eu não acho isso. São pessoas que estão atentas à informação. Então, essa informação hoje ela vai ser buscada com muita força. Eu não acho até essa quadratura de todo ruim, sabe? Sim, há as pessoas que podem até optar pela fofoca, mas o que as pessoas querem mesmo é informação verdadeira hoje, sabe? Por isso que eu escolhi esse dia 199, ou melhor, esse dia 199 nos escolheu para poder ter esse acesso, né? Muito bem. Temos também a oposição de Marte e Saturno. Uau! Aí eu vou tirar umas cartas sobre isso. Mas aí você tem que tirar, porque isso é sério, gente. Tá. A oposição Marte-Saturno é como se fosse assim uma briga por poder, sabe? O poder sendo desafiado. E isso é uma instância que passa longe de nós, de certa forma, porque a gente nem entende direito isso, mas alguns exemplos disso, por exemplo, eu não sei, assim, tem uma guerra acontecendo, tem essa eu nem sei se pode se chamar isso, mas essa luta pela hegemonia tecnológica mundial, a luta pela hegemonia do poder mundial, a geopolítica, né? Então, eu acho que a gente vai ter movimentos fortes na geopolítica mundial a partir desse aspecto. E isso provavelmente deve envolver o lado militar. Aliás, né, assim, os militares precisam ressignificar o seu sentido de existir, né? E talvez seja isso que esteja acontecendo. Porque as justificativas de antes, de atirar primeiro para perguntar depois, não cabem mais no mundo forever rocking. Muito bem. Temos também a quadratura de Mercúrio com Urano. Mercúrio com Urano em quadratura, bom, aí tem a ver com tecnologia. Tecnologias de ponta, tecnologias novas, assim, sabe? E eu acho que aí é bem Black Mirror mesmo, é a tecnologia chegando cada vez mais perto da nossa vida íntima. Aliás, a gente tem ainda intimidade ou ela já acabou? Nós temos vida particular, assim, a gente tem íntima no sentido de privacidade, a gente tem vida privada ou ela já acabou? Esse aspecto serve para questionar isso, entende? Uhum. Trígono em Sol, de Sol em Netuno. Isso é o que permite o acesso. Netuno, assim, né? É bem longe, é o penúltimo planeta. Ele é o... Quando eu falei ali que tem os arquivos que vão sendo guardados, né? Que vão sendo arquivados, dos bloquinhos que todo mundo escreve, sabe onde é que eles são guardados? Em Netuno. Por isso que eu tinha que falar da ionosfera, mas é um assunto que a gente vai falar numa outra ocasião, porque é em Netuno que se guardam os arquivos da existência da gente. Netuno é como se fosse como é que é ali o nome? O cartório de registro de nascimentos e óbitos. Gente, se ele tivesse tempo, ele fazia live todo dia. Ele fazia mesmo. Porque senão não dá conta. E o último aspecto, então, que eu acho que talvez seja o mais importante, é a grande oposição de Sol e Plutão. Uau! Aí como é que o Chicó falou aquilo? Valei-me Nossa Senhora! Valei-me Deus! Valei-me Nossa Senhora! Porque oposição com Plutão, ou seja, né, o que mata em oposição com o que doa a vida. E é um conflito. E eu acho que dá para ilustrar isso muito bem, que a gente começou... Isso que eu falo aqui, né, gente? Alguém outro dia perguntou de onde a gente tira. Bom, eu tenho uma lista de discussão chamada La Calendária, que é onde eu estou há mais de 2 anos, né, insistindo, eu sou um insistente divulgador dessa filosofia antidigital. Não que eu seja antidigital, que eu não use o digital, sabe? Eu não ojerizo o digital. Cá estamos nós. E cá estamos nós, cheio de câmerazinha e luzinha aqui, tudo, né? Tudo digital também. Mas só que não desvalorizando o analógico, né? Então, o que eu queria dizer é assim, ó, gente. E aí a gente começou esse estudo em dezembro de 2018, correto, meu bem? Isso. E desde lá a gente vem desenvolvendo esse estudo, que envolve essas conversas que eu tenho aqui sobre numerologia, sobre essa nova abordagem e tudo mais. E uma das coisas que tem é que a gente cuida muito o número da descagem internacional dos países. E isso é bem importante, tá, gente?
Eu sei que não existe isso em tabela numerológica nenhuma, mas eu vou explicar uma coisa para vocês. O Brasil é 55. Né? Antes do 48, aqui, ou antes do 11, né? Ou antes do 21, você tem que botar o 55 quando você está ligando de fora para o país. E o que o 55 quer dizer? A Argentina, por exemplo, é 54. Né? Então, o 55 é um número muito importante, gente. Só que isso dá uma característica ao nosso país muito terrível. Certo? Que é a seguinte. Só aqui, no lugar onde o 5 segue um outro 5, porque o 5 é o que administra, é o que concentra poder e força, é o que traz capacidades, assim, que é o que o povo brasileiro demonstra, assim, como é que a gente resiste o que a gente sofre, sabe? A gente resiste a uma... Sabe, assim, é como se aqui jogassem bombas e a gente fica vivinho, sabe? Assim, a gente resiste. Eu gosto muito da frase do indigenista, aquele... agora me escapou o nome dele, eu gosto tanto do livro dele, né? Que fala justamente assim, porque os índios... Ele falou assim, como é que ele disse? Nós estamos em guerra há 500 anos. Faz 500 anos que os índios estão enfrentando uma guerra. Então, essa capacidade da gente sobreviver a todas as agruras, sabe, assim, vem desse número 5. Só que tem um problema aqui, é 55. E isso é assustador, para mim, quando eu descobri isso, tá? Que o Brasil ser 55, aqui é um dos poucos lugares do mundo onde a maldade e a bondade são quase que limítrofes. Elas se equiparam. E eu queria... Né, encerrando a minha fala hoje, assim, que já são 10 horas, é justamente isso, sabe? O 55 no Brasil quer dizer que nós vivemos num lugar onde a maldade se iguala à bondade. 5, 5. E tentam se anular. Vocês entenderam por que tamanho antagonismo dentro desse país? Por que tem uns até que estão dizendo assim, não é política, é uma guerra contra o mal. Vocês já ouviram essa frase? Você sabe quem é que está dizendo isso, né? Nós sabemos. Nós aqui, esse grupinho aqui que me segue, sabe, né? Então, 55. Aqui é um dos poucos lugares no mundo onde a bondade é igual à maldade. E sabe o que vai fazer a diferença? A consciência. Por isso eu estou desde 2018 fazendo um esforçozinho nessa direção que eu acredito que seja da consciência. Certo? Posso estar errado, mas eu não fiquei parado. O nosso fiel companheiro Ronaldo está aqui, botou Krenak. O Krenak, Ailton Krenak, obrigado, Ronaldo, me socorrendo aqui, participando. O Ailton Krenak, né, que falou que nós estamos há 500 anos lutando nessa guerra. Entende? Né? Ailton Krenak, meu Deus. E é uma pessoa que vale a pena ouvir, assim, sabe? Né? É uma pessoa que vale muito a pena ouvir. Bom, então, assim, eu acho que eu já vamos encaminhando para o final. Hoje, eu acho que hoje a gente não vai fazer tiragem, por causa que o assunto eu quero que as pessoas reflitam um pouco sobre isso mesmo, sabe? Não quero distraí-los, mas quero convidá-los para estar conosco, ampliando o conhecimento sobre isso. A gente realiza uma imersão, né, na próxima semana. Nessa semana. E na sexta-feira. Isso, e na quinta-feira, gente, a gente vai fazer ainda uma celebração para cancerianos, tá? Que eu quero convidar os cancerianos para se conhecer mais, para trocar mais informação sobre o seu próprio signo, e a gente vai se encontrar no Espaço Solar, né? A partir das 8h30, né? Depois da aula da Ganda. Oi, Ganda! Um abraço! Né? A gente vai aparecer também para comemorar e para falar um pouquinho sobre o signo de Câncer, certo? Na quinta-feira, porque na sexta-feira daí a gente começa a nossa imersão, a egrégora, que justamente, gente, sabe? É como um movimento que a gente faz na direção da retomada do analógico. Que ele tem sido tão descredenciado, tão vulgarizado, tão vilipendiado, sabe? E aí vem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Então, agora eu prometo que eu vou encerrar. Quando descobriram o nosso país, é uma piada, mas né? Trocavam ouro por espelhos, né? Certo? Depois trocaram, e trocam até hoje, né, a riqueza natural do país por quinquilharia, sabe, assim, né? Daí depois veio a história, levava para o Brasil e trazia escravos, ou escravizavam pessoas, né? E agora, né, levam petróleo
e nos devolvem, levam óleo cru e nos devolvem e nos cobram caro pelo refinado. Ainda continuo dando espelho para índio, entende? Esse foi sempre o mesmo golpe, é o mais velho golpe da história. E agora estão nos dando celulares do último tipo e estão levando o que da gente? Não estão nem nos dando, né? Estão nos cobrando, né? Mas e o que está sendo dado em troca? Vamos parar e perguntar isso, certo? Ou o índio quer continuar ganhando espelho? Quem não quer ganhar espelhinho, tá? Continuar trocando ouro por quinquilharia, a gente vai se reunir para conversar sobre isso a partir do dia 21, né? A nossa imersão. E, gente, não é só vender um trabalho, não é só convidar pessoas para participarem de uma imersão, sabe? Não, gente. É para fazer a coisa mais antiga do mundo, sabe? Que é para sentar seres humanos em torno do calor de uma fogueira e lembrar de escrever mais histórias, mais registros, mais backups da vivência que a gente vai ter para eternizar ela e escrever o nosso destino, porque o que está sendo trocado, certo? Por toda essa tecnologia é que a gente não tem mais destino. O futuro chegou e nós não temos um lugar nele. Nós não marcamos um lugar nele. Então, chegou a tecnologia e nós não temos um destino. A gente não sintonizou com o destino, porque a gente não tem uma linearidade, sabe? A gente não tem uma linearidade com a nossa existência. A gente está perdendo isso. Né? Então, tem que sintonizar com o futuro para linearizar com o destino. Sintonizar o futuro para linearizar com o destino. O destino está um barco sem rumo. Nós só estamos apertando dedinho em coisas, em maquininhas, mas o destino para quem... Qual é o teu plano para dezembro? Onde é que tu vai estar em 2024? O que tu vai estar fazendo? Com quem? Pois é. Tudo isso são respostas que a gente, pelo menos, tem que procurar fazer para si mesmo, certo? E o encontro de pessoas em torno de um fogo serve para atingir um grau mais elevado, desacelerando, para poder se concentrar no que está fazendo, o que você está anotando no seu bloquinho e o que você está perdendo por não fazê-lo. Esse é o convite que a gente está fazendo, tá? Por isso a gente colocou o nome de A Egrégora. É isso, gente. Fica o nosso convite especial para essa imersão que começa na sexta-feira, né? Vamos encher a nossa taça de conteúdo que a gente precisa. E eu acho que é uma proposta de a gente... Até eu coloquei o vídeo da nossa imersão Anterior? No Story, e escrevi o seguinte, né? A gente, para se curar, a gente precisa se ouvir, precisa se conhecer, precisa se olhar, precisa se compreender e se aceitar. E eu acho que isso tudo que a gente, né, que o Henrique conversou hoje, que a gente está aqui conversando sobre o digital e tudo, ele tira a gente disso, né? Da gente se olhar. A gente fica olhando para a tela de um celular quantas horas por dia? E quantos minutos do dia você olha para você mesmo, né? Ou para o rosto de alguém, que o Ronaldo ainda escreveu, a gente não se olha mais nos olhos, né? A gente não se abraça mais mesmo, a gente não está perdendo isso, né? Essa essência, né? Humana. Então, o nosso convite é isso, gente. A Egrégora. Começa nessa sexta-feira, as inscrições vão até amanhã. Então, amanhã a gente vai fechar, né? Para poder organizar essa imersão. Ok? Fica aí o convite. Entre em contato com a gente. Entre em contato comigo, com a Aline, que a gente está fazendo tudo isso em parceria com o Espaço Shankara, né? Com a Aline, nossa amigona do coração. E é isso aí. Gente, chega de viajar no digital. Nós temos que acordar, certo? No analógico, tá? Porque a vida é analógica. O registro da informação todo, a memória, ela é cumulativa, ela não dá saltos. E a gente está dando salto. E quando dá um salto, sabe o que acontece? A base rompe. E a base está rompendo.
Querem pagar para ver? Nós vamos pagar. Não vai ter como escapar. Mas eu estou aqui, certo? E precisando de gente para me ajudar a manter esse analógico minimamente coeso. Porque senão... Tá? Muito obrigado. Então é isso. Conversem com a gente, né? O Henrique está aqui empolgado. Se deixar você fazer mais uma hora de live. Mas, enfim, eu só queria dizer que a gente está com valores, que eu acho que isso também é importante das pessoas saberem, já que amanhã é o último dia, né, de inscrições. Isso. A gente está com valores especiais, principalmente para casais, ou, né, quando tem duas pessoas da mesma família, assim como também tem desconto para quem trouxer um amigo, um vizinho, um convidado, enfim. Né, trouxer mais uma segunda pessoa para fazer a inscrição também tem desconto. A gente está fazendo de tudo para poder juntar realmente essas pessoas nesse propósito. Porque se 10, 20 pessoas se reunirem nisso, isso vai ter um efeito muito grande sobre as pessoas que não vão participar também, entende? Mas elas vão estar sendo salvaguardadas dentro dessa atmosfera, dessa ionosfera subatômica de consciência. Por isso que vocês que estão nos ouvindo são tão importantes, certo? Porque vocês estão ampliando o espaço psíquico de pessoas que a gente nem conhece, mas a gente está ajudando elas também, certo? A gente está ajudando a tirar os meninos de dentro dos quartos, tá? Certo? E eu preciso tanto de vocês, porque é duro fazer isso, sabe? É difícil. E ninguém está fazendo muita coisa nesse sentido. Então, vamos nos unir, certo? O trabalho é esse, a proposta é muito clara, é essa. E, assim, ainda antes de terminar, assim, né, esse convite, essa coisa, assim, eu queria lembrar de que como é importante a gente estar, mais uma vez, se reunindo em nome de coisas tão bonitas, tão construtivas, tão elevadas, sabe? E não para fazer uma projeção mental, sabe? Mas para ter uma vivência real. Eu quero pegar na sua mão em roda da fogueira. Tá? Eu quero ouvir o seu coração na batida do tambor em roda da fogueira. E quem quiser, né, ter uma prévia disso, a gente vai se reunir, então, no Espaço Solar também, na quinta-feira, para falar dos cancerianos, né, da confraternização zodiacal, que eu faço sempre no final, no último decanato, justamente, né, porque daí os cancerianos todos já passaram por aquilo, eles podem se reunir, é aberto ao público, né, lá no Espaço Solar, a partir das 20 horas, eu acho, 20 horas, 20 e 30, a gente vai estar lá conversando, trocando informações, mais informações sobre isso, certo? Salve o analógico, gente. Sem ele a gente desprende da Terra. Ok? É isso, então. Esperamos vocês na próxima terça-feira aqui na nossa live e na quinta-feira também no nosso encontro dos cancerianos. Assim como esperamos vocês até amanhã para fazer a inscrição para esse de atividade imperdível que vai ser a nossa imersão desse final de semana. Grande beijo no coração de cada um. Fiquem bem, fiquem na paz. Escrevam coisas boas nos seus bloquinhos. Muito obrigado. Arro. Arro.